fiéis participaram de um momento especial de oração com Cristo Rei na Catedral Cristo Rei. O momento de oração Tarde com Cristo Rei contou com muitos fiéis na Catedral Cristo Rei em construção, todos respeitando as regras de distanciamento da pandemia do coronavírus. Heloísa veio de Itambacuri. Ela não conhecia a Catedral Cristo Rei. Foi por meio de uma mensagem de WhatsApp de um grupo de oração que ela ficou sabendo do terço, que coincidiu com a sua vinda à capital. Ela não perdeu tempo e foi conferir de perto. É a primeira vez vim conhecer e estou amando, né? Na situação que nós estamos vivendo, nós precisamos buscar a Deus em todos os momentos. Desde que as missas, celebrações e encontros passaram aqui para a Catedral Cristo Rei em construção, que todo sábado às 3 horas da tarde acontece a reza do terço perpétuo. A organização e condução da oração fica a cargo de um grupo de diáconos permanentes. Hoje, além do terço, há um momento de oração e a celebração da Santa Missa, programação que integra os 100 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte. Desde a pedra fundamental que foi instaurada aqui na Catedral Cristo Rei, que Dom Valmor criou o terço perpétuo da Catedral Cristo Rei. À medida que a catedral vai crescendo, vai tomando corpo, né, também vão sendo formatados e adquirindo novas características esses momentos de orações. Então é um momento muito solene, muito sublime, de adoração a Cristo, Jesus, no Santíssimo, e também de louvor a Nossa Senhora através da oração do terço. O momento de oração foi conduzido pela cantora Celina Borges e pela coordenadora estadual do movimento Mães que Oram pelos Filhos e apresentadora da TV Horizonte, Monia Quintero. A missa foi presidida pelo padre Alexandre Fernandes. Fevereiro Roxo é um mês escolhido para a conscientização sobre as doenças autoimunes. As pessoas têm muitas dúvidas e, por isso, a importância deste período agora para levar informações e alertar as pessoas. Atualmente, gente, cerca de 5 milhões de pessoas no mundo têm lúpus. Já a fibromialgia, que em sua maioria acomete mulheres com idade entre 30 e 50 anos, atinge 2,5% da população mundial. E é sobre este assunto que eu vou conversar agora aqui no HN com a reumatologista do Hospital das Clínicas da UFMG e vice-presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia, a doutora Maria Fernanda Guimarães. Doutora Ana Maria, bom dia, bem-vinda aqui ao HN. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Doutora, nós que agradecemos a sua participação e para falar de um assunto tão importante e que as pessoas ainda estão bastante carentes de informação, né? Primeiro eu queria que você explicasse melhor para a gente o que de fato são essas doenças autoimunes. Então, é importante a gente deixar claro que o Fevereiro Roxo ele tem o objetivo de conscientizar para algumas doenças, então algumas doenças reumáticas, como a fibromialgia, o lúpus eritematoso sistêmico e também o Alzheimer, que não é uma doença reumática. Na verdade, são doenças crônicas e que não têm cura, mas que têm tratamento. E quanto mais precoce os pacientes procurarem os médicos, melhor para esse tratamento. A fibromialgia não é uma doença autoimune, ela é uma doença crônica, ela é um distúrbio da dor, em que os pacientes sentem dor no corpo todo, associado a alguns outros sintomas como fadiga, distúrbios do sono, às vezes distúrbios do intestino, dor de cabeça, mas na verdade não existe nada no organismo atacando a ele mesmo, não existe uma inflamação, é um distúrbio da dor. Por outro lado, o lúpus, sim, é uma doença autoimune. Isso significa que no nosso organismo vão se formando, por causa de predisposição genética ou de algum fator do ambiente, desencadeia a formação de células de defesa contra o próprio organismo, e aí sim nós vamos ter o que a gente chama de imunocomplexos, que é juntar essas células de defesa com algumas partes do nosso organismo e causar dano em diversos órgãos e sistemas. Doutora, quais são os primeiros sintomas de uma doença autoimune? Então, como é a doença autoimune, de forma geral, nós temos várias, né? Inclusive doenças não reumáticas, hipotiroidismo, mas em relação ao lúpus e às doenças reumáticas autoimunes, os primeiros sintomas costumam ser articulares ou na pele. Então, o paciente, ele sai ao sol, tem uma reação diferente, coça muito, fica muito vermelho, às vezes aparece uma reação aqui no rosto que a gente chama de asa de borboleta, aftas na boca, é como
comum ter aftas na boca, mas não numa grande quantidade e com uma repetição muito grande. Então, esses pacientes às vezes começam a ter o que a gente chama de úlceras orais de repetição, eles começam a ter dores articulares, e essas dores nas articulações, quando estão relacionadas a doenças autoimunes, normalmente elas são dores piores pela manhã. Então, o paciente sente, além da dor, o que a gente chama de rigidez, que é uma dificuldade de movimentação das articulações de manhã, e depois, à medida que o paciente se movimenta, essa dor melhora, e diversos outros sintomas. Esse paciente pode ter alterações de sistema nervoso, pode ter alterações renais, mas de uma forma geral, o que mais chama atenção para a procura do reumatologista são dores articulares, lesões de pele, úlceras orais, queda de cabelo. Em relação ao lúpus sistêmico, seriam esses os principais sintomas. Doutora, e quais são os exames recomendados para se ter o diagnóstico no caso do lúpus? Então, em relação ao lúpus, o paciente deve procurar o reumatologista, porque não existe um exame específico. Existem alguns exames para identificar esses anticorpos que a gente tem contra algumas partes do organismo, mas eles não são nem suficientes e nem obrigatórios. Então, o que a gente precisa é fazer uma anamnese, que é a entrevista médica, identificar esses sintomas, fazer um exame físico adequado, e aí a gente pede uma série de exames, mesmo exames comuns, como o hemograma, que vê se tem anemia, como estão as células de defesa, exames de urina normal, todos esses eles são muito importantes para o reumatologista para avaliar se o paciente tem ou não lúpus. Então, não existe um exame, existe sim uma avaliação médica com uma série de exames, porque o diagnóstico ele é uma soma de fatores, tanto de anamnese, de exame físico, quanto de exames laboratoriais. Por ser uma série de exames, esse processo de diagnóstico ele pode ser demorado, doutora? Sim, em alguns casos o lúpus em si, ele é uma doença que tem um espectro de manifestações muito diferentes. Então, algumas pessoas têm lúpus leve e vão ficar a vida inteira com manifestações leves dessa doença, às vezes mais articular, alguma coisa de pele mais leve, e outras pessoas já vão começar a doença de forma grave com manifestações graves. Nos casos mais leves, pode ser mais insidioso, e aí as manifestações elas podem demorar mais a aparecer e o diagnóstico ele pode ser demorado sim. Nem sempre, quando a primeira vez que o paciente vai ao reumatologista e faz exame, a gente já consegue fechar o diagnóstico. Às vezes a gente suspeita do diagnóstico, mas é preciso um tempo de acompanhamento para poder dizer que realmente é o lúpus. Pessoas de todas as idades podem ser atingidas ou há uma idade específica que a pessoa deve ficar mais atenta? Na verdade, o lúpus é mais comum em mulheres e em mulheres na idade fértil. Então, a gente até acredita que existe uma participação hormonal nisso. Então, mulheres na idade fértil são mais acometidas pelo lúpus. Mas o lúpus pode acontecer na infância, a gente chama de lúpus juvenil, e ele pode acontecer, apesar de ser mais raro, depois da menopausa também. E pode acometer homens. Mas, realmente, a faixa etária mais comum são mulheres na idade fértil. Quem tem algum caso de lúpus na família deve ficar mais atento, procurar médicos para fazer exames mais rotineiramente ou a genética não interfere nisso? A genética interfere. Não é uma relação direta, a gente sabe que os fatores genéticos eles são um dos fatores, né, relacionados ao desenvolvimento da doença, mas quem tem lúpus na família tem mais chance de ter lúpus. Então, o mais importante para os familiares de quem tem lúpus é ficar atento aos sintomas. Se aparecer algum sintoma parecido com o que aquele familiar tem, articular, na pele, alguma alteração nos rins, alguma alteração pulmonar, qualquer sintoma diferente, esse paciente deve procurar o reumatologista para que seja feita a investigação da doença. Agora, depois do diagnóstico, doutora, como que é a vida, como que é o dia a dia de uma pessoa com lúpus? Como que é esse acompanhamento? Então, como eu falei inicialmente, o lúpus ele não tem cura. A gente considera o lúpus uma doença crônica como a hipertensão arterial sistêmica, como diabetes, mas hoje a gente tem controle da doença. E hoje, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico e acompanha esses pacientes, maior a chance de ter uma vida normal. Então, o diagnóstico de lúpus, ele não é sinônimo de ter uma vida diferente das outras pessoas, muito pelo contrário. Os pacientes com lúpus e bem acompanhados, eles podem e devem trabalhar,
fazer atividade física e levar uma vida normal. Nós temos tratamento, não temos cura e precisamos de acompanhar esses pacientes desde o início. E uma outra coisa importante que eu falei anteriormente, também gostaria de ressaltar, é que nem todas as pessoas com lúpus têm a mesma gravidade. Algumas têm lúpus mais leves e outras têm lúpus realmente mais graves e ameaçadores à vida. A importância de um outro profissional, um psicólogo, no acompanhamento de uma pessoa depois, né, que ela é diagnosticada com lúpus, é importante, doutora? Sim, sem dúvida nenhuma. Qualquer doença crônica, né, que a gente sabe que não tem cura, que o paciente vai ter que lidar com essa doença para o resto da vida, muitas vezes a gente tem a questão emocional influenciando muito no tratamento, inclusive levando até uma piora, a não aderência aos medicamentos. Então, sim, o acompanhamento multidisciplinar e o acompanhamento psicológico é muito importante. Tá certo, doutora Maria, muito obrigada pela participação conosco aqui no HN. Até uma próxima oportunidade. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Das doenças autoimunes, hoje o nosso foco foi no lúpus. Ainda neste mês de fevereiro, dentro das celebrações do Fevereiro Roxo, vamos falar de fibromialgia. E o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para rever esta edição, entra lá no nosso site. Estaremos de volta amanhã às 8h30. Fiquem com Deus, um ótimo dia e até lá. Tchau, tchau.